Olá! Sejam bem-vindos! Vamos conversar sobre crenças hoje? Esse é o tema dessa live. E, como eu já falei nos stories, esse tema não vai ajudar só as pessoas que têm TDAH, vai ajudar qualquer pessoa. Todo mundo tem crenças, a gente tem crenças negativas sobre nós mesmos, que nem sempre são verdades, a gente tem crenças positivas também, então todo ser humano precisa ter esse conhecimento sobre as crenças. Boa noite, Neuza! Todo ser humano precisa desse conhecimento sobre as crenças para poder, primeiro, se entender, descobrir o que pensa de si mesmo, porque não é tão simples assim a gente identificar isso, tá? E para a gente poder modificar essas crenças que estão nos prejudicando, principalmente se elas não forem verdadeiras, e isso é muito comum, a gente ter essas crenças sobre nós que não são verdadeiras e a gente acaba se prejudicando. Então é muito importante a gente entender o conceito de crença, saber do que a gente está falando, entender quais são as suas crenças para a gente poder modificar. Sem o conhecimento do que são as crenças, é impossível você modificar essas crenças. Então, primeiro a gente precisa conhecer esse conceito, tá? Quero pedir para vocês mandarem essa live para qualquer pessoa que vocês se importem, qualquer pessoa que vocês queiram que também aprenda sobre isso. Hoje a live não vai ser só para quem tem TDAH, para quem desconfia que tem TDAH, é para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa vai poder ser ajudada. Então, sugiro que você coloque aqui no aviãozinho aqui embaixo e envie para algumas pessoas. Eu vou fazer isso também. Mandar para algumas pessoas para poder ter esse conhecimento sobre as crenças. Boa noite, Marx. Estamos no aviãozinho, enviando para as pessoas que podem ser ajudadas com esse tema. Estou vendo que as pessoas estão online e estou enviando para elas. Vamos ver se elas vão entrar. E aí, vocês enviaram para alguém? Vamos esperar que essas pessoas entrem também, porque a gente quer que elas também sejam beneficiadas por esse conteúdo, certo? E, como eu falei no início, é bem importante que todo mundo conheça o conceito de crenças e consiga usar isso na sua vida, tá? Então, enviem para as pessoas que vocês querem que também conheçam esse conteúdo. Às vezes a gente fala de assistir a live depois e acaba nunca assistindo, né? Então é melhor se comprometer com o ao vivo, tá ali junto com a pessoa, para você criar um compromisso maior do que, depois eu vejo. De depois eu vejo, a gente já tá cheio, né? A gente acaba não fazendo muita coisa. Então, fica aqui comigo, convida as pessoas que você gosta e que você sabe que poderão se beneficiar com esse conteúdo, essa live sobre crenças. E eu digo que todo mundo vai poder se beneficiar. Então, convida várias pessoas aí que você conhece. Eu enviei aqui o convite para algumas pessoas. E vamos lá, então. Vamos conversar sobre crenças, tá? Então, por que a gente vai conversar sobre crenças? Crenças, elas são tão fortes na nossa vida que elas determinam os nossos pensamentos, elas determinam as nossas emoções, elas determinam os nossos comportamentos, nossos hábitos. Então, as crenças determinam muito sobre nós, sobre a nossa vida. Elas estão operando continuamente em nós, sem que a gente nem perceba. Imagina se você percebe, se você descobre, né, que tem alguma coisa dentro de você determinando seus pensamentos, determinando como você pensa sobre si mesmo, sua autoestima, determinando como você está interpretando uma discussão que você teve com uma pessoa, determinando como é o seu trabalho, o que você pensa do seu futuro, o que você acha das outras pessoas. Imagina você constatar isso. Muda muito a nossa visão, porque a gente acha que a gente está no controle absoluto das coisas, certo? Mas a verdade é que as crenças, elas determinam muito mais do que a gente acha e muito mais do que a gente gostaria. Então, conhecer sobre elas é o primeiro passo para a gente conseguir modificar essas crenças e ter mais qualidade de vida, tá? Então, esse conceito de crenças, ele vem da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, uma abordagem da psicologia. Lembra que eu falei semana passada nos stories sobre as abordagens? Então, a TCC é uma das abordagens, é a que eu sou especialista e é a qual eu conduzo as minhas sessões por meio dessa abordagem, tá? Então, cada abordagem vai conduzir a terapia de uma determinada forma e eu sou especialista em TCC, que vai conduzir as sessões dessa forma. E esse conceito de crenças vem justamente da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Então a gente vai aprofundar sobre isso hoje. Bom, quero trazer uma frase para vocês de Epiteto. Quem que é Epiteto? Foi um filósofo estoico, tá? Do estoicismo, e ele disse assim, olha só essa frase.
o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. O que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Então foi isso que Epiteto disse. E isso, né, o que ele disse, o estoicismo baseou muito a TCC. Então, o que a gente vai falar hoje sobre crenças está baseado na TCC. Tá? Então, vamos lá. O que são crenças? Na infância, todo mundo aqui, quando a gente era criança, a gente foi vivenciando várias situações na nossa vida que foram transmitindo mensagens para nós. Então, a gente foi lá, a gente estava na escola, o coleguinha brigou com a gente, o coleguinha chamou a gente de burro, a professora brigou, o pai falou isso, a mãe falou aquilo, o irmão falou aquilo. Cada coisa que foi acontecendo com a gente foi imprimindo uma mensagem em nós de quem nós somos, de quem os outros são, se eles são confiáveis ou não, como é a vida, como é o futuro. A gente vai captando essas mensagens ao longo da nossa vida. E é na infância que essas mensagens começam a ser formadas, obviamente, é no início da vida. É como se a gente fosse um livro em branco e essas interpretações começam a ser formadas lá na nossa vida, no início dela. A partir do momento que a gente começa a vivenciar algumas situações, vão imprimindo mensagens em nós, tá? E essas mensagens que imprimem em nós são justamente as crenças. Essas mensagens, essas interpretações que a gente tem da vida, nem sempre elas são verdadeiras. E aí que tá o perigo. Às vezes não, é muito comum. Enquanto a gente não tem consciência do conceito de crenças e não busca mudá-las, a gente tem certeza que elas são verdades. Só que a gente acaba se prejudicando. Porque se você acredita em algo que não é verdade, você pode se prejudicar muito, certo? Se você acredita que você é totalmente incapaz, você vai evitar se envolver em muitas coisas, você não vai abraçar muitos compromissos porque você acredita que você é incapaz. Então você não vai fazer muitas coisas. Então acreditar em algo que não é verdade pode te prejudicar muito. E é por isso que a gente precisa conhecer esse conceito de crenças, tá? As crenças são verdades absolutas para uma pessoa, tá? E inquestionáveis. E é aí que tá o problema. A gente precisa começar a questionar aquilo que a gente acredita sobre nós, sobre os outros. Nem sempre é verdade, tá? E isso pode prejudicar muita gente. Falando um pouquinho do TDAH, é comum que as dificuldades de quem tem TDAH acabem transmitindo mensagens para a pessoa de que ela é incompetente, insuficiente, incapaz. Então ela passa a acreditar nisso pelas dificuldades que ela tem com a desatenção, com a impulsividade, com a hiperatividade. Tudo isso vai transmitindo mensagens para essa pessoa, tá? E essas mensagens que são as crenças que eu quero conversar com vocês. Normalmente as situações mais recorrentes são as que mais imprimem mensagens em nós. Tá? Então eu passo várias vezes por uma determinada situação, uma determinada dificuldade, e isso vai imprimir uma mensagem em mim. Poxa, se eu estou tendo dificuldade nisso sempre, então significa que esse significado que eu dou é a crença. Tá? É o que eu acredito sobre mim. Então, se eu estou tendo dificuldade nisso, então eu sou incompetente. Posso transmitir, eu posso acabar captando essa mensagem, mas nem sempre é verdadeira, como eu falei para vocês. Tá? Então a pessoa ela vai carregar essas crenças ao longo da vida. Tá? E cada vez que uma situação específica ativar essa crença, ela vai enxergar a situação pela lente da crença dela e não pela lente da realidade. Isso é uma grande diferença, tá? A gente tem o que é a realidade e a gente tem a forma como a gente está enxergando a situação. Então a crença é como se fosse uma lente que está na frente do seu olho, fazendo você enxergar a vida e a si mesmo de uma determinada forma, tá? E um problema das crenças, todo mundo tende a focar de forma seletiva nas situações que confirmam aquela crença. Então, se eu acredito que eu sou incompetente, tudo ao meu redor que apontar para essa situação de eu ser incompetente, para mim, vai comprovar que eu sou. E é onde eu vou focar. E todo mundo também tem a tendência de ignorar situações que mostram o contrário, que mostram, por exemplo, que eu sou competente. Então, a gente tende a cair nessa armadilha, tá? De focar naquilo que comprova para nós mesmos e ignorar aquilo que mostra o contrário, o que acaba fazendo a gente continuar nessa armadilha de acreditar na crença, tá? Acreditar na crença parece uma coisa meio redundante, mas é justamente por esse conceito da TCC, né, de crenças. E a gente sempre avalia, né, em terapia, o quanto que a gente acredita, quanto que o paciente acredita naquela crença, fica um pouco redundante, mas é assim que a gente avalia. De 0 a 100% quanto eu acredito, pra gente ir vendo essa modificação ao longo do tempo, tá? Bom, a boa notícia é que a gente tem como mudar essas crenças. A gente tem como reestruturar para que a gente tenha crenças mais reais e mais saudáveis. Porque se a gente tem crenças que não são verdadeiras e a gente vai ser prejudicado, em terapia a gente tem como identificar essas crenças e modificá-las para que a gente consiga acreditar em coisas mais reais e mais saudáveis. Não é que você vai criar alguma coisa totalmente aleatória sobre você.
Eu não vou chegar para você em terapia e falar, você tem que acreditar que você é o melhor do mundo. Não é essa a ideia da reestruturação de crenças. A reestruturação de crenças passa pelas situações da sua vida que te mostram a realidade. É sobre você se enxergar de forma real e não de forma distorcida, tá? Então, por que a gente modifica as crenças? Justamente para a gente não ser enganado, para a gente ter uma visão mais realista e com isso ter mais qualidade de vida e sofrer menos, tá? Então, como eu falei para vocês que a crença é como se fosse uma lente que você usa para enxergar a vida, a gente usa justamente essa metáfora do óculos para exemplificar as crenças. É como se você usasse uma lente, né, no óculos para enxergar a vida e, de repente, o teu óculos sujou, tá com uma sujeirinha ali, ou um risquinho, e você olha para tudo ao seu redor, porque você está usando óculos, você olha, você acha que a vida tá arriscada, a vida tá manchada, tudo que você tá olhando tá com uma mancha, mas não é o que você tá olhando que tá com a mancha. É a sua lente que tá arriscada, é o que está entre os seus olhos e a realidade que tá riscado. Então, as crenças disfuncionais, as crenças que não são verdadeiras e que prejudicam a gente, são dessa forma. A gente acha que é a realidade que tá daquela forma, mas na verdade é a forma como a gente tá olhando. É só a nossa lente que tá arriscada, não é a realidade. Eu lembro de uma vez que eu estava atendendo um paciente, e já online, né? Eu atendi online já. E eu lembro de olhar para o paciente, assim, enquanto ele falava, e vi que tinha uma pintinha na testa dele. E eu falei, mas não é possível que eu não tenha percebido até hoje que esse paciente tem uma pintinha na testa. Aí continuou falando, de repente ele se mexeu e a pintinha ficou. E eu percebi que era a tela do meu computador que estava com uma manchinha preta e não o paciente que tinha uma pintinha. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos assim que funcionam as crenças. A gente acha que é a realidade que está de uma forma, mas na verdade é a lente que a gente está usando para enxergar alguma coisa, para enxergar a vida, para enxergar nós mesmos. Tá? Então acho que dessa forma fica bem claro o que são as crenças, tá? Então, como que a gente pode mudar essas crenças? Infelizmente, não é tão simples assim, tá? Porque as crenças, elas são muito fortes, elas estão muito enraizadas em nós. E quanto mais tempo a gente demora para ir atrás de reestruturar essas crenças, mais fortes elas estão. Porque mais tempo a gente ficou fortalecendo aquela crença. Então, se lá atrás eu tive a impressão de que eu sou incapaz, cada situação da minha vida que deu a entender que eu sou incapaz foi confirmando para mim que eu realmente sou incapaz. E isso foi se fortalecendo. Então, a crença, ela é muito forte, muito enraizada. Ela ganha muita força ao longo da vida. E se a gente nunca questionar, ela vai sempre se fortalecer e sempre nos prejudicar. Porque se eu não sou incapaz e eu acredito que eu sou incapaz, isso pode me prejudicar muito, certo? Então, assim, não é tão simples assim de mudar uma crença, elas são bem fortes, tá? Mas é possível. Como que a gente faz a modificação das crenças? A modificação das crenças ocorre em psicoterapia, tá? Então, é um profissional da TCC que vai precisar avaliar, te ajudar a identificar e fazer a modificação. Mas eu quero trazer aqui para vocês algumas orientações de como vocês podem se aproximar desse conhecimento do que são as crenças, quais são as crenças de vocês e começar esse passo a passo de começar essa modificação. Você não vai estar fazendo o que a terapia faz, mas você vai estar se aproximando, você vai estar se aperfeiçoando nesse processo e avançando nessas etapas de identificação das crenças. Então, você vai estar à frente. Quando você for para a terapia, você já vai ter identificado muitas coisas importantes e vão ser informações importantes para o teu processo terapêutico, tá? Como se você estivesse chegando num ponto mais avançado antes mesmo de ir para a terapia. E se você está em terapia já, se for com um profissional da TCC, é importante você trabalhar essa questão das crenças, tá? Então, o primeiro passo para a gente fazer essa modificação de crenças. Primeiro, para a gente modificar algo, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter aquilo. Se você não sabe qual é a sua crença, como que você vai modificar a sua crença, certo? Então, primeiro você precisa identificar qual é a sua crença. E como que a gente faz essa identificação? Em TCC, a gente identifica a crença a partir do pensamento automático. O que é o pensamento automático? Eles são pensamentos que surgem involuntariamente na nossa cabeça. E a todo momento a gente está tendo pensamentos automáticos. É um pensamento que ocorre em segundo plano. Então, agora em primeiro plano vocês estão, eu espero, prestando atenção no que eu estou falando. Em segundo plano, vocês estão tendo pensamentos automáticos. Por exemplo, eu estou entendendo o que ela está falando, que legal. Ou eu não estou entendendo, eu estou confuso. Se você não está entendendo, deixa sua dúvida aqui. Eu não consigo compreender esses conteúdos. Ou o que será que eu vou comer amanhã? Enfim, você pode estar tendo vários tipos de pensamentos
em segundo plano, mas os pensamentos automáticos costumam ser avaliativos, então você avalia você mesmo ou a situação. Então, é isso que eu falei, de eu não estou entendendo o que você está falando, ou eu estou entendendo, está me ajudando, não está me ajudando, enfim, esses pensamentos avaliativos são os pensamentos automáticos. E os pensamentos automáticos, eles nos dão pistas das nossas crenças. Então, cada vez que você identifica um pensamento automático, a gente pode, através desse pensamento automático, chegar na sua crença, tá? Porque a gente entende, assim, que o pensamento automático, ele é... Lembra que eu falei pra vocês que as crenças determinam os nossos pensamentos? É isso. A crença tá lá embaixo, é como se fosse um iceberg, e a crença tá lá embaixo, abaixo do nível do mar, que a gente não consegue enxergar, e os pensamentos automáticos estão naquela ponta que está acima do nível, que a gente consegue ver. Eles não são automaticamente identificáveis, mas é mais fácil chegar neles, nos pensamentos automáticos, do que nas crenças. Mas, conhecendo os pensamentos automáticos, a gente consegue chegar mais fácil nas crenças. Tá? Então, o primeiro passo é começar a identificar os pensamentos automáticos que você está tendo no seu dia a dia. Tá? É por eles que a gente começa essa investigação de crenças. Tá? Como que você faz isso? Você começa a observar como que você está interpretando as coisas ao seu redor. Como que você está interpretando as situações que você está vivendo. Que tipo de pensamentos você está tendo. Quando acontece alguma coisa que te ativa emocionalmente, o que é que você pensa de você? Então, por exemplo, eu levei uma bronca do meu chefe. O que isso significa para mim? Cada pessoa vai ter um significado diferente da vida. Não adianta você perguntar para o outro, o que significa se o chefe brigou comigo? Você tem que entender para você. O que significa para você? Para mim significa que eu sou insuficiente. Tá, aí a gente já chegou na crença, não é tão direto assim que a gente costuma chegar. A gente pode se aproximar gradualmente. Então, o chefe brigou, é a situação. Aí você tenta identificar o teu pensamento automático. Eu não faço nada direito. Vamos supor que você pense isso. De novo, eu fiz algo errado. Então, você vai tentando identificar esses pensamentos que vão surgindo na sua mente a partir das situações que você vive. Tá? Então, comece a prestar atenção, inicialmente, na forma como você está interpretando as situações, que pensamentos têm surgido na sua mente. Tá? Uma coisa que pode te ajudar também é você identificar qual é a sua metáfora de vida. O que é metáfora de vida? É a forma como a gente enxerga a vida como se fosse uma metáfora. Então, por exemplo, uma metáfora de vida pode ser: a vida é uma montanha-russa, que tem muitos altos e baixos e não é estável. Sempre que eu estiver lá embaixo, uma hora eu vou estar lá em cima, e sempre que eu estiver lá em cima, uma hora as coisas vão decair. Então, pode ser que você tenha uma metáfora de vida parecida com essa. Ou a vida é uma guerra, onde vence quem é mais forte. A vida é uma dança, que tem seus pontos bonitos, mas também tem suas dificuldades. Qual é a sua metáfora de vida? A sua metáfora de vida também pode ajudar muito você a identificar suas crenças, dar pistas sobre como você enxerga a si mesmo, os outros, o mundo, seu futuro. Todas essas informações compõem as crenças, tá? Então, esses são os primeiros passos, né? Dentro de identificar os pensamentos automáticos, a gente tem esses passos de começar a prestar atenção na forma como você está interpretando as coisas, quais são os pensamentos que surgem, identificar sua metáfora de vida. E quando algo te ativar emocionalmente, você vai se perguntar: o que passou pela minha cabeça? Como que eu interpretei essa situação que fez com que eu sentisse essa emoção? Então, o que é ser ativado emocionalmente? Você passar por uma situação que desperta uma emoção muito forte. Então, eu sinto uma ansiedade muito forte, eu sinto muito medo, eu sinto muita frustração, muita raiva. Aí você vai se perguntar. Normalmente a gente identifica que existiu um pensamento automático na nossa mente a partir das emoções. Então, toda vez que a gente passa em terapia, né, tenta identificar seus pensamentos automáticos. O paciente não vai logo de cara identificar a frase que passou na cabeça dele. Ele começa identificando que existiu uma emoção muito forte dentro dele e essa emoção é uma pista para ele buscar um pensamento automático. Então, a partir de hoje, vocês que estão aqui, toda vez que vocês sentirem uma emoção muito forte, vocês vão se perguntar: o que passou pela minha cabeça? Como é que eu estou interpretando essa situação que fez com que eu sentisse X? Com que eu sentisse raiva, ansiedade? Essa interpretação vai dar uma pista muito grande, vai revelar um pensamento automático e vai dar uma pista muito grande nas suas crenças. Sugiro que você vá registrando essas informações para que você tenha anotado tudo isso, e quando você estiver passando por um processo de terapia, você já levar essas informações, vai ajudar muito no processo. Tá? Então, como eu estou interpretando a situação é uma pergunta bem válida de você se fazer a todo momento que você estiver
muito ativado emocionalmente, ou seja, sentir uma emoção muito intensa, tá? Uma outra técnica que a gente usa para você chegar bem próximo da sua crença, e ela é bem aplicada na terapia, se chama seta descendente. O que é seta descendente? Você vai, a partir de um pensamento automático que você identificou. Então, eu vivi lá a situação. A pessoa da padaria foi grosseira comigo. Essa é a situação. Eu percebi que eu fiquei com raiva. A raiva é uma emoção que vai ser uma pista para você procurar um pensamento automático, certo? Como eu acabei de falar para vocês. A partir do momento que você identifica essa emoção, você pode identificar o pensamento. Aí você se pergunta, o que nessa situação fez com que eu sentisse raiva? O que eu interpretei dessa situação da pessoa ser grosseira comigo? Eu interpretei que ninguém me leva a sério. Pode ser um pensamento automático que você teve no momento, por isso você sentiu raiva. Então, ninguém me leva a sério. Você pega esse pensamento e você vai aprofundando, você vai tirando as camadas dele até você chegar na sua crença. Como que faz isso? Você vai identificar, então, ninguém me leva a sério. Aí, a partir dessa constatação que você chegou, você vai se perguntar se isso for verdade. Porque pode não ser. Esse é o primeiro passo já para você aplicar. Você começar a constatar que o que você pensou pode não ser verdade, tá? Então, se isso for verdade, se realmente ninguém me levar a sério, o que isso significa sobre mim? O que na minha visão isso significa sobre mim? Quando você faz essa pergunta, você chega numa resposta um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais profunda. Se ninguém realmente me leva a sério, significa que eu não sou uma pessoa que alguém poderia gostar. Tá, ninguém me leva a sério, é o pensamento automático. Você pergunta se isso for verdade, o que significa sobre mim? Que eu não sou gostável, que as pessoas não vão gostar de mim. Aí você se pergunta de novo, faz a mesma pergunta. Tá, e se ninguém gostar de mim, o que isso significa sobre mim? Se ninguém gostar de mim, isso significa que eu estou sozinha no mundo. Se eu ficar sozinha no mundo, o que isso significa sobre mim? Que eu sou insuficiente. Que eu sou uma pessoa ruim. Normalmente, quando você chegar nessa resposta, porque eu sou, você está chegando na sua crença. Ou numa hipótese muito forte da sua crença. Tá? Então, é assim que funciona a seta descendente. A gente vai aprofundando os níveis. A partir de um pensamento automático, a gente vai perguntando a gente vai fazendo a mesma pergunta, né? Se isso, desse pensamento automático, for verdade, o que isso significa sobre mim? Constata uma coisa e pergunta de novo. E se isso for verdade, o que isso significa sobre mim? E se isso for verdade? Se vocês tiverem esse hábito de ir perguntando sobre si mesmo, sobre os pensamentos que vocês têm, se for verdade, o que significa sobre mim, vocês vão se conhecer muito, vocês vão entender como que vocês estão interpretando a si mesmos. Porque a crença ela é tão automática e tão óbvia pra gente, que a gente nem começa a questionar, é só o nosso modus operandi, a forma como a gente funciona, a forma como a gente enxerga nós mesmos. Então a gente nem questiona, a gente acha que é verdade absoluta. Então, essa pergunta vai ajudar você a identificar a sua crença, tá? Cansei dessa vida. Calma, tem esperança. E eu tô bem nessa parte da esperança, de vocês identificarem as crenças e poder modificar. Tá? Então, a modificação passa pela identificação. Tudo isso que eu tô falando pra vocês até agora, desses 4 passos, é sobre a identificação dos pensamentos automáticos para identificar as crenças, tá? Então, essa técnica seta descendente ajuda muito. Você vai tirando as camadas até você chegar no que isso significa sobre você, como que você tá se enxergando, tá? Bom, uma outra parte é você tentar encaixar a crença que você concluiu, por exemplo, eu sou insuficiente, dentro de uma dessas 3 categorias que eu vou te falar. 3 categorias de crenças que a TCC define: desamparo, desamor e desvalor. Tá? Então, desamparo é quando a pessoa se sente ineficiente em conseguir fazer as coisas que ela precisa, em obter realizações na vida, tá? Ter conquista, e em se proteger. Então, as crenças dentro dessa categoria desamparo vão significar isso para a pessoa, tá? Então, algumas crenças de desamparo: sou incompetente, sou um fracasso, sou impotente, não sou bom o suficiente. Tem várias outras, tá? Eu trouxe só algumas para dar de exemplo. Então, essa é uma das categorias de crenças que a TCC estabelece. São 3 categorias: desamparo, desamor e desvalor. Desamparo é quando a pessoa acha que ela não tem condições de se proteger, de ter realizações
e de conseguir fazer as coisas que ela precisa. Então, um dos exemplos é: sou incompetente, sou um fracasso, sou impotente, não sou bom o suficiente, tá? Então, essas são as possíveis crenças. Se vocês conseguirem categorizar a crença de vocês, também já vai ajudar no autoconhecimento. Uma outra categoria é justamente a desamor, que é sobre a pessoa que acha que ela não é gostável, que as pessoas não vão gostar dela, que ela não é desejável, que ela não é atraente. Então, dentro dessa categoria podem ter crenças como: certamente eu vou ficar sozinha. A pessoa tem certeza disso, é uma das crenças. Eu não sou desejável, sou incapaz de ser amado. Eu serei rejeitado, abandonado. Então, esses são exemplos de crenças dentro da categoria de desamor. E a categoria de desvalor é a pessoa que ela acha que ela não tem valor enquanto pessoa, que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa perigosa. Então, ela acha que ela é uma pessoa má. Então, ela tem essa crença: eu sou má, eu sou mal, eu sou prejudicial para as pessoas, eu não mereço viver. Tá? Ela realmente acha que ela não tem valor nenhum. Eu não tenho valor, também é um exemplo de crença, tá? Então, se vocês conseguirem identificar a crença de vocês dentro de uma dessas 3 categorias, ou se vocês não identificaram a crença, mas conseguiram identificar a categoria, já tá de bom tamanho, já vai ajudar. Então, desamparo, desamor ou desvalor. Conseguindo identificar isso, a gente vai para a próxima etapa. Então, a pergunta que eu fiz para vocês foi: como que a gente pode reestruturar uma crença? Como que a gente pode mudar uma crença que não é verdadeira, que a gente passa uma vida acreditando e não é verdade? O primeiro passo, que foi tudo isso que eu falei, foi da identificação dos pensamentos automáticos e da crença. A partir do momento que você conseguiu identificar a crença ou tem hipóteses sobre ela, sobre qual é a sua crença ou quais são as suas crenças, porque a pessoa pode ter mais de uma crença, tá? Não é uma só. O segundo passo é a avaliação dessa crença. O que é a avaliação da crença? É você começar a questionar se aquilo é verdade. Parece tão bobo falando assim, mas quando você realmente acredita em algo, você não questiona. Você nem para pensar se é verdade ou não. Você não coloca à prova aquele pensamento. Você simplesmente acredita. Então, esse passo é justamente para você começar a avaliar aquilo que você está acreditando sobre si mesmo. Tá? Então, o segundo passo para modificar as crenças é a avaliação. O primeiro é a identificação, o segundo é a avaliação. Como que a gente faz essa avaliação? Depois de você identificar a sua crença ou a pista de uma crença, né, uma hipótese ou pelo menos a categoria, você vai começar a questionar a veracidade desse pensamento, dessa crença, tá? Se você chegou só num pensamento automático, tudo bem. Você também pode fazer essas etapas. Se você chegou na crença, ótimo, tá? Você vai se perguntar: por que eu acho isso? Que eu sou incompetente, que eu sou mal, que eu sou perigoso, que as pessoas não vão gostar de mim. Então, por que eu acho? O porquê eu acho vai te mostrar quais são as evidências para você de que aquilo é verdade. Não são evidências necessariamente da realidade, não são evidências que realmente são fatos que apontam para aquela questão. Mas para você é algo que mostra que você é incompetente, insuficiente, incapaz, mal, perigoso, qualquer que seja a sua crença, tá? Então, por que eu acho isso de mim? Esse é o primeiro passo que você vai aplicar dentro dessa avaliação. Você pode se perguntar também: que evidências eu tenho de que isso é verdade? O que ao meu redor me mostra que realmente eu sou do jeito que eu acho que eu sou? Então se eu acho que eu sou incompetente, eu, sei lá, tirei uma nota baixa numa prova que eu fiz, eu fui reprovado num processo seletivo, tudo isso vai mostrando que eu sou incompetente. Tá? Para você são evidências. Então, busca as evidências a favor e o próximo passo é evidências contrárias da sua crença. Essa parte é super importante, você identificar as crenças contrárias. Tá? Porque as crenças contrárias vão te dar uma pista para uma nova crença, para você reestruturar essa crença e passar a se enxergar de uma forma mais real e mais saudável. Tá? Então, por que eu acho isso? Quais são as evidências a favor disso que eu penso de mim? E quais são as evidências contrárias a isso? O que mostra o contrário? Bom, eu recebi um bom feedback aquele dia. Então, talvez eu não seja incompetente como eu estou pensando que eu sou. É uma pista, assim, uma hipótese. Você não precisa concluir nada. Mas vai colhendo evidências contrárias, porque isso também vai te ajudar a começar a gerar uma nova crença. Então, ao invés de você pensar: eu sou incompetente, com o processo de reestruturação, você consegue gerar uma nova crença, que seria: eu sou competente naquilo que eu me comprometo.
naquilo que eu me dedico, não precisa ser o extremo oposto, tipo, eu sou incompetente e a sua reestruturação é eu sou a pessoa mais competente do mundo. Não é assim que a gente faz em terapia. A TCC lida com a realidade, não com o otimismo exagerado. Tá? Então, você pensar que você é incompetente é um extremo. A TCC não lida com extremos. Você pensar que você é incompetente é o extremo total negativo e você pensar que você é a pessoa mais competente do mundo é o outro extremo totalmente positivo. A TCC não vai lidar com extremos, ela vai lidar com a realidade. Eu tenho dificuldades, mas eu sou competente naquilo que eu me comprometo. É uma crença muito mais real, muito mais saudável, vocês não concordam? Não parece muito mais verídico a gente falar assim de uma pessoa, falar assim de nós mesmos? Eu tenho minhas dificuldades, mas eu sou competente naquilo que eu me dedico, que eu me comprometo. Tá? Então, pegando um exemplo aqui, a parte da identificação. Vamos pegar essa crença que eu falei agora. Sou incompetente, tá? Então, você identificou que sua crença, uma das suas crenças é que você é incompetente. Então, você acha que você é incompetente. A parte da avaliação, você vai coletar evidências a favor, lembra? E evidências contrárias. Evidências a favor. Eu reprovei na escola, eu tive um feedback negativo no trabalho, meus pais me chamavam de inútil. Você vai coletando evidências, tá? Eu tô chutando aqui, supondo, só para vocês entenderem o exemplo. Então, evidências a favor seriam essas. Isso mostra para mim, isso é um indício de que eu realmente sou incompetente. Meus pais me chamavam de inútil, tive feedbacks negativos no trabalho e reprovei na escola, tá? Essas podem ser evidências a favor. Você vai buscar evidências contrárias também, lembra? Então, uma evidência contrária poderia ser: eu finalizei uma graduação, eu consegui finalizar, porque a gente sabe que não é fácil finalizar uma graduação, eu finalizei. Então, isso pode mostrar que eu sou competente. Eu tirei 9 no TCC, eu tirei uma boa nota no TCC, no trabalho de conclusão de curso. Eu falo tanto de TCC como terapia cognitivo-comportamental, que quando eu falo TCC, trabalho de conclusão de curso, eu preciso especificar também. Então, eu tirei 9 no TCC, então é uma evidência contrária, que vai contra o fato de eu pensar que eu sou incompetente. Eu ganhei uma promoção no trabalho. Você entende? Você vai buscar evidências, coisas na realidade, fatos, que mostrem o contrário, tá? E a última parte, que seria você responder a essa crença, né? O primeiro passo é a identificação, o segundo a avaliação, o terceiro é responder. Depois de você identificar, depois de você avaliar de acordo com a realidade, você vai gerar uma resposta, uma conclusão com base na sua avaliação. Então, eu avaliei os prós e contras, não, avaliei as evidências a favor e contrárias, e eu cheguei numa conclusão, que eu sou competente mesmo que eu falhe e tenha minhas dificuldades. Não parece uma crença muito mais realista do que eu sou incompetente e ponto final? Eu sou incompetente é muito genérico, é muito generalizado, e as crenças, elas são generalizadas. Se você acredita que é incompetente, você vai achar que você é incompetente para tudo. E você não vai ter essa leitura da situação de, não, eu sou incompetente para algumas coisas que eu mesmo não fui atrás de desenvolver. Mas para isso e para isso eu sou competente. As crenças são muito generalizadas. Então, se eu acho que eu sou incapaz, eu acho que eu sou incapaz para tudo. Então, esse é o risco da gente ter crenças, nunca se questionar, nunca modificar essas crenças, porque a gente acredita em algo que não é verdade. Então, é bem importante que a gente faça esse processo de investigação. Então, repassando, identificar, avaliar e responder. Identificar a crença, identificar os seus pensamentos automáticos que vão dar pistas de crenças, avaliar quais são as evidências a favor e as evidências contrárias àquilo que você está pensando, e responder é você gerar uma conclusão com base na sua avaliação de evidências. Isso vai te ajudar a começar a gerar uma nova crença sobre você, que vai ser muito mais real, muito mais saudável, muito mais funcional, que vai te ajudar a realizar coisas na sua vida e não ficar te travando, e não ficar te impedindo de fazer as coisas. Porque se eu acredito que eu sou incapaz, eu não vou fazer muita coisa. Se eu sou incapaz, eu não vou conseguir, certo? Essa é a conclusão que a gente chega. Então, esse processo de reestruturação de crenças é libertador. Marx, realmente, isso muda tudo. No processo de psicoterapia, a gente vê quanto os pacientes começam a se libertar, começam a enfrentar coisas que eles jamais pensaram em enfrentar, começam a realmente reestruturar a sua autoestima, porque essas crenças centrais, nucleares, foram reestruturadas. A pessoa começou a se enxergar de uma forma diferente, e não uma forma otimista, exagerada, uma forma realista. E a gente consegue lidar muito melhor com a vida, quando a gente sabe qual é a realidade sobre nós. Se eu sei que eu, por exemplo, tenho TDAH e vou ter dificuldade com
atenção, com impulsividade, com hiperatividade, com procrastinação. Eu sei das minhas dificuldades, mas isso não faz com que eu pense que eu sou totalmente impotente diante da minha vida, que eu sou totalmente incapaz diante de tudo que eu preciso fazer. Isso só me torna consciente das minhas dificuldades. Mas é muito diferente eu me tornar consciente das dificuldades e eu achar que as minhas dificuldades me limitam, as minhas dificuldades me impedem de fazer tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tudo que faz sentido para mim. Então é realmente muito essencial na nossa vida que a gente identifique quais são as nossas crenças, comece a avaliar de acordo com a realidade, se questionar e, no final, responder, que é gerar uma nova crença mais real e mais saudável, que vai, muitas vezes, nos ajudar a seguir a vida de uma forma muito mais saudável, tá? Então, esse processo é muito fundamental. Se você já passou por um processo de terapia com algum profissional do TCC, provavelmente você passou por esse processo já, tá? E vocês podem, inclusive, desenvolver esse hábito de começar a se perguntar, a se questionar mais sobre o que vocês estão pensando, sobre o que vocês estão interpretando dos outros, da vida, de si mesmos. Aqui a gente focou mais nas crenças sobre nós mesmos, né? Eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu sou insuficiente. Mas vocês também, todo mundo tem crenças sobre o outro. E isso às vezes prejudica os nossos relacionamentos, porque se eu acredito que o outro, se eu tenho uma crença sobre o outro de que ele é mal, de que ele não é confiável, de que ele vai me prejudicar, se eu tenho essa crença sobre os outros, e lembra que a crença é generalizada, né? Então eu não vou filtrar essa pessoa confiável, senão todo mundo, eu preciso desconfiar de todo mundo, ninguém é confiável. Isso vai prejudicar os meus relacionamentos, eu não vou conseguir me aproximar tanto das pessoas. Se eu me aproximar, eu vou sempre ficar com o pé atrás. Se eu entrar num relacionamento, eu vou ter prejuízos, eu vou ter problemas, porque a pessoa vai precisar que eu confie nela, só que eu não confio. Então, as crenças sobre nós mesmos determinam nossa autoestima, as crenças sobre o outro determinam os nossos relacionamentos, as crenças que a gente tem sobre o nosso futuro determinam as nossas decisões, as crenças sobre o mundo vão determinar as nossas ações. Então, é muito importante a gente saber quais são elas, porque elas são inconscientes em primeiro momento, até que você se torne consciente delas, até que você comece esse processo investigativo de identificar quais são as suas crenças para poder modificá-las. Enquanto isso, elas são inconscientes e vão operando na sua vida, determinando muitas coisas por você e você nem sabe disso. A Julie falou, quer dizer que eu identificando o meu pensamento automático, eu saberei minha crença? Sim, é a primeira parte da identificação das crenças, você identificar os seus pensamentos automáticos. Dificilmente você chega na crença sem identificar os pensamentos automáticos. Em terapia, a gente faz um processo de explicar para o paciente o que são pensamentos automáticos, de mostrar na prática, de dar tarefas de casa para ele focar nos seus pensamentos automáticos, tentar identificá-los no dia a dia, se perguntando o que passou pela minha cabeça quando eu senti tal coisa, o que eu interpretei dessa situação, e ele vai anotando, a gente vai identificando esse padrão de pensamentos automáticos e, a partir de um pensamento automático, a gente já consegue fazer aquela técnica da seta descendente que eu expliquei. De você ir perguntando, se isso for verdade, o que significa sobre mim? Você vai aprofundando e fazendo essa mesma pergunta para a mesma situação, até você ir descascando a situação e chegar num núcleo, que é a sua crença. Pensa na crença como um iceberg, e a crença é a parte lá de baixo, que está dando base para todo o resto. Todo o resto seriam crenças intermediárias, mas que vocês não precisam saber disso agora, tá? Pensamentos automáticos, que é o que está lá na superfície, que a gente consegue acessar com mais facilidade. Então, sim, quando a gente identifica os pensamentos automáticos, a gente pode identificar as crenças, não que seja um processo automático. A gente vai precisar dessas técnicas para identificar a crença, mas identificando os pensamentos automáticos é muito mais fácil, muito mais viável da gente identificar a crença, tá? Gente, se tem alguma outra pergunta? Ficaram com alguma dúvida? Eu sei que é um conteúdo denso, eu sei que é um conteúdo mais técnico. Em terapia, a gente explica tudo isso para o paciente. Na TCC, a TCC é uma abordagem que ela explica para o paciente a parte teórica. Não tudo, não de forma super densa, mas o suficiente para ele poder desenvolver essa autonomia, identificar as situações no seu dia a dia e poder seguir um dia sem a terapia, sendo totalmente autônomo do processo de terapia, do psicólogo. A gente não quer ninguém dependente de nós, a gente quer ensinar o que a gente sabe para a pessoa poder auto-aplicar. Então, até quero indicar um livro para vocês, que bom que eu lembrei disso, estava quase esquecendo. Esse livro aqui, ó, já tem uma edição mais nova, tá? Mas esse livro aqui, ó, A Mente Vencendo o Humor. É fantástico,
pode ajudar muito vocês a entenderem tudo isso que a TCC explica, de pensamentos automáticos, crenças intermediárias, crenças centrais. Então, ó, A Mente Vencendo o Humor, já tem uma edição mais atual, tá? É fantástico. É para o público leigo, tá? Então, não se assustem, assim, não se preocupem, aliás, de enfrentar uma leitura muito técnica. É para o público leigo, então vai ser muito fácil de entender, tem exercícios, é incrível. Então, eu recomendo muito esse livro. O meu mais recorrente é de leitura mental. Qual seria a minha crença? Leitura mental que você está falando é uma distorção cognitiva, certo? Porque existem as distorções cognitivas que a gente faz, né? A gente enxerga a realidade de uma forma distorcida e elas têm categorias. Uma delas é a leitura mental, que é você achar que sabe o que o outro está pensando. Eu não sei se é disso que você está falando, mas é que a gente está falando tanto de TCC, terapia cognitivo comportamental, que você falando leitura mental eu consigo pensar nas distorções cognitivas. É disso que você está falando, de distorções cognitivas? Uma outra distorção cognitiva é a supergeneralização. É quando eu vivo uma situação que dá errado, por exemplo, eu não fui competente em tal coisa, eu não consegui sucesso em tal coisa, e eu generalizo para todas as outras coisas da minha vida. Eu sempre acho que tudo que eu fizer vai dar errado porque aquela deu errado. Então, leitura mental é uma distorção cognitiva, supergeneralização. Isso, distorção cognitiva. Tá, ok. Sendo uma distorção cognitiva, não é necessariamente um pensamento automático, tá? Distorção cognitiva é uma coisa, pensamento automático é outra. Então, a distorção cognitiva é uma categoria de pensamentos, de interpretações das situações, tá? E o pensamento automático, ele é mais específico. Tipo, eu não vou dar conta disso. Esse é um pensamento automático, é um pensamento interpretativo sobre uma situação específica, que pode ser encaixado numa das distorções cognitivas, tá? Que é papo para outro momento, posso falar mais disso com vocês. Mas então, por essa categoria de leitura mental, que é uma distorção cognitiva, a gente não consegue identificar a crença, tá? E não é assim, tipo, o meu pensamento automático é, eu não vou dar conta disso, então a sua crença com certeza é tal. A gente não consegue responder dessa forma. A gente precisa pegar esse teu pensamento e colocar em algumas técnicas, colocar sob investigação para poder chegar na crença. A seta descendente é uma das estratégias para a gente chegar na crença. Então, tenta identificar qual é o seu pensamento, qual é a leitura mental que você está fazendo. Chega numa frase e vai se perguntando, se essa frase for verdadeira, o que isso significa sobre mim. Certo? Gente, é isso? Alguma dúvida mais? Nossa, até que eu condensei bem esse conteúdo, viu? Eu tava falando que pro Marx, eu achava que essa live ia passar de 1 hora, porque é bastante conteúdo, é um conteúdo denso, mas que eu tentei simplificar ao máximo aqui pra vocês. Espero que não tenha perdido a qualidade do conteúdo, que vocês tenham entendido. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, podem mandar aqui ou podem mandar no meu direct, que a gente vai conversando, tá bom? E lembrem de começar essa investigação das crenças de vocês, porque isso vai mudar a vida de vocês como um todo, certo? Muito obrigada por cada um que esteve aqui, que dedicou um tempinho para entrar aqui na live, que participou. Tem umas pessoas chegando agora, que pena, sejam bem-vindos, mas a gente está encerrando. A live vai ficar salva, então quem tiver interesse pode assistir assim que a gente encerrar, tá bom? Um beijo, pessoal, boa semana, tchau, tchau.